Fala galera, eu sou o Lu, arquiteto de cloud, e sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Café com Cloud. Hoje eu estou aqui acompanhado pelo Tux Psicodélico aqui atrás de mim. Tomara que não dê copyright isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, quem me conhece um pouquinho melhor sabe disso, que é databases. Então hoje a gente vai falar sobre Purpose Built Databases, ou traduzindo para o nosso português, databases construídos para propósitos específicos. Então, se esse assunto te interessa, se você quer conhecer mais sobre os serviços de database que tem hoje na AWS, bora pro vídeo? Pau! Eu podia muito bem começar falando dos serviços. Mas antes da gente falar sobre os serviços, vamos entender por que Purpose Built Databases ou databases criados com propósitos específicos são tão importantes, né? Por que esse conceito é tão importante? Antes eu queria fazer uma analogia para vocês. Vamos supor que a gente precisa fazer um conserto nas nossas casas, fazer um reparo. Imagina se a única ferramenta que a gente tivesse para reparar nossa casa inteira fosse uma chave de fenda. Não ia dar muito certo. Imagina apertar um cano com uma chave de fenda. Imagina pregar um prego numa parede ou fazer um furo numa parede com uma chave de fenda. A mesma coisa se a gente só tivesse um martelo. A mesma coisa se a gente só tivesse um alicate. Por que quando a gente cria uma caixa de ferramentas, a gente tem várias ferramentas, mas quando a gente fala de banco de dados, a gente só tem uma? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês da onde que veio a ideia dos databases relacionais, que é o primeira categoria que a gente tem aqui. Os databases relacionais, eles nasceram ali mais ou menos na década de 70, inclusive a primeira missão tripulada à Lua já tinha um tataravô dos databases, que na época era o IMS da IBM. Eles usaram esse database para armazenar funções de código de voo e métricas que a nave precisava ler para que a nave conseguisse tomar decisões junto com os astronautas. Então, se a gente não tivesse databases, a gente não teria ido à Lua. Databases são legais, né? Show de bola. Só que na década de 70, quando os databases relacionais explodiram, isso aconteceu mais ou menos na década de 80, finalzinho da década de 80, imagina que o storage era a parte mais cara e que era muito melhor eu gastar CPU, que era relativamente mais barato que storage, do que gastar storage. Então pensa que todo o design, toda a ideia dos databases relacionais, ela foi criada com a intenção de economizar storage. Legal? Gastando, obviamente, o outro recurso possível, que é computação. Aí falando especificamente em CPU. Então o conceito básico de databases relacionais é, olha, ok, eu queimar bastante CPU, mas é importante eu economizar storage. Isso, obviamente, com o passar do tempo, ali finalzinho da década de 80 até 2022, que é quando eu fiz esse vídeo aqui, se você estiver ouvindo esse vídeo em 2032, deixe o seu comentário e fale como o mundo de databases é hoje. Eu estou muito interessado. Mas se você também estiver em 2022, 2023, ou estiver bem pertinho desse vídeo que eu tô fazendo aqui, você sabe que storage hoje é muito mais barato que CPU. Então é compreensível que, uma vez que a gente conseguiu baratear esse recurso que antes era um fator limitante para os databases relacionais, a gente consegue dar vida nova aos databases. A gente consegue dar vida a novos recursos. Legal? Bem, mas por que você gostaria de me ouvir se eu tenho aqui um grande amigo chamado Alex Debris? O Alex Debris gravou um vídeo sobre isso daqui, que eu estou explicando para vocês, que é o Purpose Built Databases, e eu queria já começar explicando pelo porquê, né? Por que Purpose Built Databases é importante. Então, vou chamar o Alex aqui para conversar com a gente, zoeira, não vou chamar não, a gente ainda não é tão famoso assim. Tem esse vídeo do Alex Debris no YouTube, depois eu coloco o link dele na descrição. E esse vídeo tem closed captions, então para vocês que não entendem inglês, que poxa, precisa da legenda, essa legenda aqui está razoavelmente legal, então vocês conseguem acompanhar. E sem mais demoras, eu gostaria de chamar vocês Alex Debris.
Fala, Alex! Hello and welcome to the Purpose-Built Databases on AWS curriculum. My name is Alex Debris. I'm an AWS hero specializing in AWS database technologies. Are you looking to choose the right database for your application needs? Then you are in the right place. Woohoo. We created this 6-course curriculum to help choose the right purpose-built database on AWS. In this first course, you will learn about why you want to use purpose-built databases in your application. You will also learn the key factors to consider when choosing the right database for your needs. In the next 5 courses of this curriculum, you will get an opportunity to learn how to use a specific purpose-built database within the AWS ecosystem. Each course will teach you when to choose that particular database, as well as how to get started using it in your application. Let's begin by discussing why to choose a purpose-built database. 30 years ago, your database options were limited. The relational database was the default choice and was used in almost all applications. A relational database is like a Swiss Army knife, able to do many things, but not perfectly suited to any one particular task. In the last 2 decades, we've seen a rapid shift in the database landscape. The introduction of internet-enabled applications has changed the demands we have on our database. We developers now reach for databases that can go faster and more global than ever before. Additionally, the rise of cloud computing has changed what's possible technically, as we can build more resilient, scalable applications in an economical way. These changes have led to the rise of the purpose-built database. Topzera, né? Então, para que escutar o Léo se a gente pode escutar o Alex Debris? Esse curso aqui especificamente, mas antes de mais nada, né, galera? O Alex detonou, então deixa eu dar um joinha aqui para ele. Vocês também verem esse vídeo, também dá um joinha que o Alex é legal. Qual que é o ponto principal? O que o Alex está falando aqui? Está falando que nesses últimos 30 anos muita coisa mudou. Eu comecei a falar sobre o custo do storage, mas ele começou a falar sobre a mudança das aplicações. Então não só a storage barateou, como também a característica das aplicações mudaram. Hoje em dia a gente precisa de muita performance. Imagina o seguinte, toda vez que eu uso um aplicativo para, sei lá, entrar na academia ou para pedir comida, imagina, pelo menos entrar na academia, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Quem de vocês aqui usa esse tipo de aplicativo também? Às vezes eu estou na catraca da academia e eu vou e faço login, né? Eu habilito a minha entrada naquela academia. E imediatamente depois, pelo menos dentro da minha cabeça, menos de um segundo, eu ali já coloco o dedo na catraca, ele já lê minha digital e já deixo eu entrar na academia. Então imagina que o meu request tem que sair do meu celular, atravessar a internet, bater no endpoint da aplicação, validar no banco de dados que eu paguei tudo direitinho, devolver para a academia pode deixar ele entrar que está tudo certinho e depois vocês ganham o dinheiro que vocês têm que ganhar. E isso tudo acontece em milissegundos. Isso é muito louco. E no dia a dia a gente tem várias dessas ações e na maioria das vezes a gente nem percebe que no fundo tem um banco de dados lá respondendo para a gente. Então imagina que a característica das aplicações mudou, a gente nunca precisou de aplicações tão confiáveis e tão rápidas quanto agora. Então o que eu queria trazer para vocês para começar esse papo é, databases relacionais são fantásticos e existem casos de uso que realmente o database relacional é o banco de dados mais indicado para aquele workload. Mas a proposta desse papo aqui que eu vou ter com vocês é justamente para vocês abrirem um pouco a cabeça e imaginar que tem outros tipos de banco de dados. Imaginar que a gente consegue criar outros tipos de aplicações. Então não existe só mais a chave de fenda, ou o alicate, ou o martelo. A gente tem uma caixa de ferramentas gigante dentro da AWS. E essa caixa de ferramentas é essa aqui que eu vos mostro. Então, quando a gente fala sobre databases relacionais, basicamente a gente está falando sobre evoluções do tipo de database que a gente vem usando aí nas últimas décadas. Então, quais são essas evoluções? Quando a gente fala de ambientes transacionais, ou seja, OLTP, a gente está falando majoritariamente de Amazon Aurora e Amazon RDS. O que é Amazon Aurora e Amazon RDS? Está todo mundo embaixo do guarda-chuva de Relational Database Service. Ai, Léo, como que é isso? Olha aqui na console como que é. Então esse aqui é o dashboard do Amazon Relational Database Service. Então se a gente ver aqui, dá um Create Database, tão bonito quanto isso, olha quais são as opções que a gente tem de criação dentro do RDS.
Então a gente pode criar um database Amazon Aurora, e aí se a gente vier em Amazon Aurora, a gente pode escolher entre Aurora MySQL Compatible ou Postgre Compatible. Mas também a gente pode escolher entre MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Legal? Então imagina o seguinte, embaixo desse guarda-chuva de Relational Database Service, o Aurora faz parte desse guarda-chuva. E a gente ainda consegue lançar 5 engines que são bem populares, né? Ali, poxa, grande parte das aplicações roda em algum tipo desses 5 tipos de engine, né? O próprio Aurora, como eu expliquei para vocês, ele roda em MySQL Compatible e PostgreSQL Compatible. A gente pode fazer só um vídeo inteiro explicando a Aurora e o que significa ser tracinho compatible. Se você tiver interesse nesse vídeo, faz aqui uma observação. Ai, Léo, quero um vídeo de Aurora. E a gente faz um vídeo cheião de Aurora que tem muita coisa legal para falar desse engine. Legal? Mas imagina o seguinte, para o mundo relacional, a maioria roda em cima desses 5 carinhas aqui. Legal? Então esse é o Relational Database Service. O outro banco de dados que a gente está falando aqui é o Amazon Redshift, para cargas analíticas e Data Warehouse. Então, se o workload de banco de dados precisa de queries analíticas, né, OLAP, e precisa de um banco de dados de Data Warehouse, o Amazon Redshift é o teu banco de escolha. Legal? Vamos agora falar sobre chave-valor. O que é chave-valor, Léo? Chave-valor, imagina uma aplicação, vou dar o mesmo exemplo da academia. Eu tenho um ID de usuário dentro desse aplicativo. Quando eu me logo com esse ID de usuário e eu valido, por exemplo, o plano que eu tenho para saber se eu posso dar entrada naquela academia específica, adivinha o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma busca chave-valor. Qual que é a chave? O meu ID de usuário. Então, se a gente começar a pensar nas aplicações que a gente tem, grande parte das queries, ou seja, das consultas que a gente faz, são consultas do tipo chave-valor. Então, o que eu queria trazer para vocês de pensamento? Vamos começar a pensar, né? Se você quiser pausar esse vídeo e refletir um pouquinho, quando você constrói alguma aplicação, ou quando você está trabalhando com alguma coisa, que você faz uma pesquisa, né? Faz um select da vida. E nesse select a gente está passando uma chave, e essa chave consegue identificar de forma única aquele dado que você quer trazer. Quantas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia? Qual que é o serviço chave-valor que a gente tem dentro da AWS? O Amazon DynamoDB, que é esse carinha aqui. Quais são as características interessantes do DynamoDB? Olhando para o Amazon RDS, quando a gente vai criar qualquer tipo de banco de dados, a gente precisa necessariamente passar o tamanho da nossa instância. O que isso quer dizer? Databases relacionais, tirando Aurora Serverless. Léo, fale sobre Aurora Serverless. Não consigo falar agora, é muito legal, mas vamos focar em Purpose Built. Se você quer que eu fale sobre Aurora Serverless, deixe os seus comentários aqui embaixo. Mas, tirando a Aurora Serverless, sempre quando a gente está falando de databases relacionais, inclusive o Redshift, a gente está falando de clusters baseados em nodes, baseados em máquinas. Então, necessariamente, a gente precisa escolher o tamanho da nossa maquininha. Deixa eu contar para vocês que o DynamoDB é serverless. O que significa? Ai, Léo, significa que ele não roda em servidores? Não, claro que não, pequeno gafanhoto. Tudo roda em servidores. Mas o bacana é, você não precisa se preocupar com o dimensionamento desses servidores. Imagina que tem uma frota de servidores prontinho para receber tua requisição, mastigar ela e te dar o resultado. Então você não precisa mais se preocupar em criar uma máquina para o seu DynamoDB. Você não tem mais que se preocupar em aplicar patch no sistema operacional dessa máquina. Você não tem mais que se preocupar em aplicar patch no banco de dados. Usar o DynamoDB é tão simples quanto criar uma tabela, que é a unidade de criação do DynamoDB. Então, a partir do momento que eu venho aqui e dou um Create Table, eu consigo criar a tabela do jeito que eu quiser. Então, eu defino o nome da tabela, defino uma chave de partição e, opcionalmente, defino uma chave de ordenação. Criei isso daqui, tão simples quanto dar um Create Table, pronto, já posso começar a usar a tabela. Então, é muito diferente, é muito legal, eu realmente aconselho vocês a darem uma aprofundada. O nosso objetivo aqui no Café com Cloud é fazer um vídeo de mão na massa com cada um desses carinhas. Então a ordem que a gente vai fazer depende de vocês.
Então, conforme vocês forem colocando seus comentários, Léo, quero ver sobre DynamoDB, então a gente faz primeiro de DynamoDB. Não, Léo, quero ver outro cara, quero ver sobre Neptune. Faz o vídeo sobre Neptune, a gente vai fazer, então depende da ordenação que vocês falarem aqui nos comentários. Legal? Então, show. Databases relacionais, RDS, chave-valor Dynamo, e a gente vai para os próximos carinhas, que são em memória. Legal? Importante dizer que esses databases em memória eles são um tipo diferente de database chave-valor, porque no fim do dia a gente está sim varrendo os nossos datasets em memória com base num ID único. Legal? Então esses carinhas também são databases do tipo chave-valor, mas qual que é a característica mais importante deles? Eles estão em memória. Então imagina o seguinte, imagina que eu consigo acelerar assim, brutalmente a performance das leituras no meu ambiente se eu, por exemplo, usar um database desse. Então imagina poder usar um database desse para acelerar as leituras, enquanto obviamente eu tenho um database de retaguarda onde eu vou fazer as escritas. Seria legal pra caramba, né? Agora imagina misturar tudo isso num carinha só. É para isso que o MemoryDB for Redis existe. Então você tem o database todo em memória e fora isso você faz a persistência, ou seja, a gravação também no MemoryDB for Redis. Legal? Então se você quiser um database em memória para acelerar leituras, você tem Elasticache. Ai, Léo, como que é o Elasticache? Vamos entrar aqui, ó. Então, Elasticache a gente tem dois sabores. A gente tem o Redis, que é esse primeiro, que eu tenho inclusive um clusterzinho criado, e a gente tem Memcached. Quais são as características diferentes entre os dois? Adoraria falar para vocês, e inclusive isso vai virar um vídeo. Se você quer saber, deixe o seu comentário para nós. Mas basicamente o Redis ele te dá a possibilidade de criar clusters, ou seja, eu tenho várias máquinas, e o Memcached eu tenho uma operação um pouquinho mais simplificada. Então o Memcached ele não é muito relacionado em sharding, não tem opções de shardeamento, não tem opções ali mais complexas. Já o Redis, por sua vez, ele tem a possibilidade de criar shards, etc. Então é bem interessante. Outra coisa, o Memcached ele é multithread e o Redis ele é single thread. Então, se você quer saber mais sobre isso, por favor, grave aqui seus comentários, a gente quer saber de vocês, legal? Próximos carinhas, database baseado em documento. Léo, o que significa o documento? Significa que eu vou armazenar RGs no banco de dados? Não, significa que você está armazenando documentos JSON dentro do banco de dados. E para isso a gente tem o Amazon DocumentDB compatível com o MongoDB. O que isso significa? Significa que é um database customizado compatível com o MongoDB, que é um database comercial, né, que vocês podem, por exemplo, instalar no EC2 se vocês quiserem, mas no formato de serviço gerenciado. O que significa serviço gerenciado? Significa que grande parte das atividades operacionais são feitas pelo próprio serviço. Léo, dá exemplos. Por exemplo, provisionamento, backup, monitoramento, aplicação de patch, aplicação de upgrade. Então, ao invés de você ter que executar na mão, você tem um botão para fazer isso. Então, o backup, ele é simplesmente uma característica que você vai lá e flaga quando você está criando a instância. O restore, você consegue fazer isso com uma chamada de API, por exemplo. Então, o serviço gerenciado, ele vem para ajudar a gente, vem para aumentar a nossa performance como DBAs ou como desenvolvedores. Legal? O DocumentDB está por aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhum cluster específico. Não tem. Mas o DocumentDB, ele também segue aquela ideia de criação baseada em clusters. Então eu vou criar as máquinas do meu cluster. Então, quantidade de máquinas que eu tenho dentro do meu cluster, eu vou definindo o tamanho dessas máquinas. Legal? Show de bola. Então, se você quiser mais um aprofundamento em cima de DocumentDB, deixe seus comentários, nós vamos fazer. O próximo tipo de banco de dados, que eu já deixei traduzido para o português, é o Amazon Keyspaces. Se você tem o Cassandra, Amazon Keyspaces for Apache Cassandra. Se você tem o Cassandra no ambiente on-premises, o Amazon Keyspaces é um database interessante para você migrar para dentro da AWS para adotar um serviço gerenciado. Então, o Cassandra, a gente precisa criar um cluster, criar nós, ter toda a parte de gestão em cima desse cluster, etc., diversas atividades operacionais. Quando a gente fala de um serviço gerenciado, tudo isso está facilitado para a gente. Então, muitas vezes roda de forma automática ou com pouca interação humana, a gente já consegue manter um ambiente de Keyspaces rodando.
Características legais do QSpaces. O QSpaces também é serverless. Nossa, Léo, eu vejo uma tendência muito grande de coisa serverless. Sim, serverless é muito legal. E assim que você começar a usar serviços serverless, você vai entender um pouquinho dessa revolução que a gente está vivendo, né? Então, hoje a gente está vivendo no meio de uma revolução. Essa revolução está trazendo para a gente diversos tipos diferentes de database, com sabores diferentes, com características diferentes, e todos eles com foco muito grande em ajudar os usuários a escalar. Então, todas as aplicações que a gente tem trabalhado são aplicações Internet Scale, basicamente. Então, são serviços, são protótipos que podem ter 10 usuários, mas se der certo pode ter 1 milhão na semana que vem. Então, as escolhas que a gente faz de banco de dados, elas são muito importantes. Então, elas não têm que só atender o hoje, elas também têm que atender o crescimento que a gente espera para esse aplicativo. Voltando para o Amazon QSpaces, então ele tem características muito legais, e se você tiver um ambiente Apache Cassandra, você pode validar a compatibilidade com o Amazon QSpaces e migrar para o Amazon QSpaces. Legal? Também dá para a gente fazer um vídeo só mergulhando nesse cara e fazendo hands-on. Então, se você tiver vontade, deixe aqui nos seus comentários. Próximo carinha é o Amazon Neptune, que é um database baseado em grafo. Qual a característica básica do Neptune? Aqui eu tenho um clusterzinho criado. Qual que é a característica base de um database baseado em grafo? O relacionamento entre os dados é tanto quanto ou mais importante do que o dado em si. O que isso quer dizer? Relacionamento entre o dado o Léo é brasileiro, e se ele tentar, por exemplo, fazer uma compra em Singapura, bem, isso tem algo diferente, né? Então o relacionamento do Léo é com os estabelecimentos do Léo aqui perto da casa dele. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passo o meu cartão em alguns estabelecimentos que eu vou sempre, o banco magicamente entende que eu vou sempre nesse estabelecimento, então ele libera, por exemplo, valores maiores quando eu pago por aproximação. Quando eu não chego, nunca fui naquele estabelecimento, adivinha, vão pedir minha senha ou vão deixar eu fazer uma compra muito pequena. Imagine se precisasse ter um ser humano ali, avaliando o que o Léo está comprando. Ah, o Léo compra aqui. Ah, o Léo vai nesse mercado. Ah, o Léo gosta de ir nesse restaurante. Ah, agora ele foi em outro restaurante, bloqueia. Não ia fazer um mínimo sentido, né? Então exatamente não é um ser humano, mas é um relacionamento baseado em grafo, onde eu tenho relacionamento com os ambientes que eu frequento, e esses ambientes que eu frequento, por exemplo, podem me habilitar ter um limite maior de crédito para não ter que colocar a senha, simplesmente passar meu cartão e ele vai passar. Legal? Então, só um exemplo rápido sobre o que o Neptune faz, mas se a gente precisa de um database baseado em grafo, vou dar um exemplo de um database baseado em grafo que a gente encontra no mercado, Neo4j. Então, se você tem um database em Neo4j, você já tem um database baseado em grafo e você pode migrar esse workload para Neptune se você quiser um serviço gerenciado, ou seja, se ao invés de cuidar de máquina, eu quiser que o serviço gerenciado cuide disso para mim, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais otimizada, né, sem ter que focar, por exemplo, em enxugar o gelo, em apagar incêndio, assim por diante. Um database de série temporal. Léo, o que significa um database de série temporal? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um IoT monstrão, sei lá, tenho milhares de IoTs mandando informação para um banco de dados. E todos esses IoTs estão mandando informações para um banco de dados, são, sei lá, termômetros ou sensores de uma caldeira, de uma indústria de aço ou, por exemplo, de uma usina nuclear. Então imagina que todas essas métricas, esses dados estão ordenados por timestamp, ou seja, estão ordenados por date, e eu estou colocando ali data e as métricas. Então eu tenho séries temporais, então eu tenho dados organizados por data, hora, segundo, milissegundo, enfim. Então a gente tem essas aplicações, IoT, DevOps, ou seja, se eu quiser métricas do meu ambiente operacional, eu posso também inserir essas métricas dentro do TimeStream. E telemetria industrial. Como que é a carinha da console do TimeStream? Vos mostro desde já. Eu tenho aqui um TimeStream criado com um ambiente de teste, que eu coloquei o Alexander Gambrel, né, tá aqui, mas depois eu mudo, crio outro database. Também é um serviço serverless, então vocês veem uma quantidade muito grande desses serviços gerenciados de database ofertando serverless. O Neptune ele é provisionado, então ele depende de nozinhos, né? Eu vou e
crio as instâncias específicas, o Keyspace é serverless, o DocumentDB é provisionado, ou seja, depende da configuração de nós, Elasticache é provisionado, MemoryDB é provisionado, DynamoDB é serverless, o Amazon Aurora tem uma versão serverless dele muito interessante, que agora saiu a versão 2, e por último, mas não menos importante, a gente tem o database baseado em Ledger. Qual que é a característica principal desse database? Quando eu preciso ter imutabilidade do dado. Então eu nunca vou editar o dado, eu vou criar uma nova linha com novo valor e aí dessa forma eu consigo ter o histórico do que aconteceu com aquele dado ao longo do tempo. Então um exemplo para vocês, vamos supor um programa de pontos, um carro, um registro de carro, um táxi. Quais foram as pessoas que andaram nesse táxi? Imagina, por exemplo, que eu preciso identificar um cliente que andou no táxi para devolver para ele um dinheiro que ele deixou, por exemplo. Então, imagina que qualquer atividade que eu precise ter imutabilidade, que eu precise demonstrar isso de uma forma criptograficamente verificável, ou seja, imagina um ambiente altamente auditado e eu preciso mostrar que não teve alteração nesse dado. Então, o QODB é muito interessante. QODB também, um database do tipo Ledger, a gente também consegue criar ele aqui com o Create Ledger. Você faz a inserção de dados dentro do QODB e aí você tem a verificação criptográfica e você tem o acesso completo ao histórico do dado. Então, o que aconteceu com aquele dado na linha do tempo? Então, um registro de carro, por exemplo, é importante você saber quais foram os últimos donos daquele carro. Vamos supor que você acabou de comprar e veio uma multa do antigo dono. Você precisa ter acesso dos últimos donos que tiveram aquela posse, que tiveram aquele veículo. Legal? Então, galera, esses são os databases criados para propósitos específicos ou purpose-built databases na AWS. Cada um desses carinhas dá para ter um vídeo gigante para a gente fazer hands-on, para a gente cair para console, para a gente se divertir um pouquinho. Então o propósito desse vídeo era apresentar para vocês esses carinhas, para vocês conhecerem os nomes, conhecerem um pouquinho qual que é a característica de cada um e depois a gente mergulha em vídeos independentes sobre cada um deles. Fala galera, espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre databases na AWS, pode aqui fazer seus comentários, a gente está aqui para te ajudar. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, vira e mexe a gente abre uma questão ali no Café com Cloud Responde, então muitas vezes vocês mandam questões para a gente interage, é uma forma legal de vocês estarem em contato com a gente. Se vocês tiverem ideias, Léo, gostaria que vocês fizessem um capítulo específico sobre o serviço X, pede aqui embaixo. Não deixe de dar teu like e compartilhar o vídeo com todos os amigos se esse conteúdo te agradou. E se não tiver te agradado, pode dar o dislike aqui, deixe teus comentários construtivos que a gente quer sempre fazer algo melhor para vocês. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!